Então, boa noite a todos. Queria agradecer a professora Adriana que vai mediar a palestra dessa noite, cumprimentar também a Virgínia e o Ariel, que são nossos palestrantes, e a todos os alunos e docentes que estão junto conosco essa noite para debater um pouco mais sobre arquitetura e urbanismo. Nós damos continuidade essa noite à 7ª edição do simpósio continuado do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo do Unicep São Carlos. Essa sessão ela está sendo gravada, então nós contamos com a autorização expressa de todos os presentes e, em particular, dos nossos palestrantes hoje, da Virgínia e do Ariel. Se vocês estiverem de acordo, nós vamos disponibilizar a palestra. Então, a gente precisa do acordo de vocês. Essa sessão ela também está sendo transmitida pelo Facebook. Eu gostaria de cumprimentar a todos também que nos assistem por lá e agradecer mais uma vez ao professor Marcos Marchetti, que está operando essa transmissão. Gostaria de fazer um agradecimento final a todos que cooperaram para que essa palestra e para que o simpósio pudessem acontecer, e passo, então, a palavra diretamente para a professora Adriana, para que nós possamos dar continuidade às atividades desta noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Ana, por incluir a palestra do Ariel e da Virgínia no Simpósio de Arquitetura, e por me colocar como moderadora dessa palestra, uma enorme satisfação recebê-los. Já há alguns anos, que eu venho conversando com o Ariel e com a Virgínia para uma participação deles junto à disciplina de legislação e práticas profissionais, mas a distância sempre acabou não permitindo que isso se realizasse, e as condições dadas, elas não são as melhores, mas pelo menos elas permitiram que esse encontro, então, ele pudesse finalmente acontecer, e aí mais do que uma participação na disciplina que impôs o nosso curso. Eu vou fazer uma breve apresentação dos dois. Além de excelentes profissionais, são grandes amigos. Então, me dou aqui a abertura de fazer uma apresentação não tão formal, que os dois puderam me ajudar aí na elaboração. O Estúdio Gola é um escritório uberlandense que desenvolve projetos de arquitetura, urbanismo e interiores, com projetos executados em diversas cidades do país. Os seus sócios são arquitetos e urbanistas, ambos graduados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia, em 2010, e desde então eles atuam no desenvolvimento de projetos. Virgínia Gonzaga é uma mineira que viveu a infância no Mato Grosso. Desde que fez sua escolha pela arquitetura e urbanismo aos 16 anos, reflete diariamente sobre o poder de transformação oferecido pela profissão. Aposta no equilíbrio entre rigor, ética e criação. É especialista em gerenciamento de projetos de arquitetura e engenharia pelo IPOG. Ariel Lazarim é um catarinense cujo destino levou para Minas Gerais. A arquitetura lhe foi apresentada pelo teatro, mas as diversas possibilidades de atuação lhe proporcionam experiências paralelas à prática do escritório.
Ariel é mestre em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo pelo IAU-USP, atua no campo da pesquisa e docência em Arquitetura e Urbanismo, é professor das áreas de Projeto e Teoria e História do curso de Arquitetura e Urbanismo da ESANC, em Uberlândia, e é também conselheiro do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em Minas Gerais. Foi em São Carlos que eu tive a possibilidade de conhecer o Ariel e a Virgínia, mas foram eles também que me levaram a conhecer um pouco, né, da arquitetura lá do Triângulo Mineiro. Então, uma amizade bastante frutífera e que eu acho que vai contribuir bastante para o nosso curso com tudo que vocês têm para apresentar para a gente. A temática da palestra, né, ela versa sobre a possibilidade de pensar o escritório, o Estúdio Gola, na perspectiva, né, antes e durante o isolamento social. Então, acho que é uma temática extremamente atual e relevante para nós discutirmos. Eu passo, então, a palavra para o Ariel e para a Virgínia. Como a Ana já comentou, a gente espera aí que vocês possam, né, ser sucintos em torno de 1 hora, para que a gente possa ter a possibilidade de abrir a discussão para os nossos alunos. Obrigada, Ariel. Obrigada, Virgínia. Obrigada a você, Adriana. Obrigado, gente. Adriana, Ana Lúcia, pelo convite, pela apresentação, Dri. É um prazer para a gente participar desse tipo de evento, né? Porque é engraçado isso, porque desde a primeira vez que a gente foi convidado a falar sobre... A gente fala muito sobre o trabalho dos outros, sobre as pesquisas que eventualmente a gente faz, sobre a arquitetura, sobre a própria profissão, mas falar do nosso trabalho e da nossa experiência é delicado, né? E a gente começou a ficar um pouco mais corajoso quando, numa dessas oportunidades, numa faculdade aqui da nossa região, os estudantes comentaram que era interessante observar e, às vezes, conversar com profissionais que têm uma prática um pouco mais palpável, né? Sem ser só o estrelato, que às vezes acaba distanciando muito o nosso cotidiano, né? Enquanto formação, mas enquanto prática também. E aí isso nos deixou um pouco mais confortáveis para começar a abrir essas possibilidades de diálogo, né? Então, para a gente é sempre muito importante parar um pouquinho e olhar o nosso trabalho, pensar e discutir sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então, a gente fica muito grato, porque a gente sempre sai muito esperançoso depois desses debates, né? E agradecer o convite, né, de todos os amigos aí, pela oportunidade. Como complementando o que a Ariel falou, eu acho que é sempre todas as vezes que a gente teve essa oportunidade de rever um pouco sobre o nosso trabalho e refletir sobre a nossa produção e o que a gente está fazendo, é sempre muito bom, e a gente mesmo se assusta como o tempo passa muito rápido, e o quanto a gente às vezes vai sendo engolido pela rotina, então é sempre uma ótima oportunidade, a gente mais uma vez agradece. Vamos começar, né? Gente, a gente vai começar então. Eu só queria dar um feedback aí. Teve gente que pediu o link, que não são estudantes, aquele link público parece que o pessoal não está conseguindo acessar, então se puder atualizar em algum lugar, não sei se é problema de quem, o pessoal está mandando mensagem. Desculpa interromper, precisa ser membro da comunidade da Unicep São Carlos no Facebook para poder acessar a sala e assistir a palestra. Entendi. Mas tem como, é só solicitar lá na... Só solicitar, já aprovo na hora, já pode assistir a palestra. Tá bom. Entendi. Obrigada. Eu que agradeço. Bom. Não. Espera aí, gente. Problemas técnicos. Foi para o final. Bom, então o convite foi, né, para a gente falar sobre o nosso trabalho, mas e falar também sobre esse cenário de isolamento social, o que isso, de certa maneira, interfere na nossa rotina de trabalho,
o que é que a gente perdeu, o que é que a gente ganhou, como é que tá qual que é o estado da arte, né, no exercício da profissão. E nós tentamos raciocinar e refletir sobre o que é que a gente tem feito. Então, a Adriana já fez uma apresentação nossa, acho que não tem muito mais o que dizer, né? Temos o privilégio de sermos sócios e morarmos juntos, né? Então, acho que isso facilitou um pouco as coisas. Por isso que vocês estão nos vendo juntos aqui, mesmo dentro desse contexto. Eu acho importante falar um pouco sobre nós dois enquanto pessoas diferentes e que resolveram, escolhemos seguir juntos na carreira profissional justamente por essas diferenças que a gente trazia. Em nenhum momento a gente resolveu trabalhar junto acreditando que nos parecíamos muito, mas pelo contrário, a gente se complementava em muitas das atividades que a gente se conheceu na faculdade, começamos a desenvolver trabalho juntos e conviver muito, e por isso a gente resolveu logo de cara começar uma parceria aí profissional também. Tá dando para ouvir, gente? A gente tá ouvindo uns sons, tá tudo bem? Bom. Oi? Tudo certo? Sim, Ariel. Tem um chat aqui, os alunos costumam não entrar com o microfone. Tá. Tem um bate-papo e aí a gente pede para desligar os microfones para não atrapalhar vocês. Tá. Mas eu estou aqui com vocês. Tá bom. Não, é só que a gente ouviu. A gente ouviu um som e ficou preocupado. Foi algum microfone, mas... Bom, gente, essa é a vista da nossa casa e é o pôr do sol que a gente começou a acompanhar com esse isolamento social, né? E a partir desse momento inicial, a gente começou a refletir muito sobre as condições de trabalho, sobre aquilo que a gente estava fazendo. E todo dia, no final do dia, né, a partir de março, as chuvas já começam a parar aqui na nossa região e o pôr do sol é cada dia um mais lindo do que o outro. E aí nós começamos adquirimos esse outro hábito, né, de parar no final da tarde e pensar e nos assustar com algumas coisas, como, por exemplo, perceber que nesse horizonte muito aberto aqui do Triângulo Mineiro, até onde os nossos olhos enxergam, é muito difícil a gente perceber onde que está o trabalho do arquiteto, né? Uberlândia é uma cidade com 700 mil habitantes, aproximadamente 700 arquitetos atuando, registrados no município. E se a gente olhar para essa cidade que a gente está trabalhando tanto, né, o trabalho do arquiteto às vezes passa despercebido. Isso começou a nos preocupar muito e a colocar em xeque aquilo que a gente vem fazendo, né? Uma vez que a gente trabalha o dia inteiro, nos dedicamos a essa profissão, temos trabalho e mesmo assim o trabalho não aparece. Bom, voltando um pouquinho para introduzir essa reflexão que a gente quer fazer sobre os impactos desse processo que a gente vive, eu acho que é importante falar da onde que veio a escolha pelo escritório de arquitetura, né? Porque a gente sabe que a nossa formação ela é um campo ampliado, as possibilidades de atuação são várias, mas a escolha pelo escritório de arquitetura ela está conectada a algumas razões, né? Primeiro, que ela está ancorada numa formação pautada em experiências diversas, né, que elas tocam a própria graduação em arquitetura e urbanismo, a extensão universitária, iniciação científica, estágio curricular, movimento estudantil, trabalho em escritórios de arquitetura, concursos de projeto, parcerias com outros profissionais, trabalhos autônomos, pós-graduação, participação em conselhos e conselhos dos mais diversos, não só conselho de arquitetura e urbanismo, mas conselhos municipais de patrimônio histórico, de habitação, de meio ambiente, desenvolvimento econômico, etc. Pesquisa em arquitetura e urbanismo, docência, até a gente encarar a empresa, né? Essa formalidade que a gente atinge em determinado momento do nosso exercício profissional. Então, a escolha pelo escritório de arquitetura é uma consequência dessa formação, que ela é continuada e que é também consequência de um trabalho continuado, né? Na verdade, a escolha pelo escritório de arquitetura começou desde a nossa formação, em que nunca deixamos o projeto de lado. Embora houvesse articulação com outras formas de atuação,
o projeto sempre foi muito presente, tanto na minha formação e atuação, e na da Virgínia também. Cada um com suas experiências particulares, mas nunca deixada de lado. O projeto de arquitetura, então, ele surge, depois desse passado e desse presente que é contínuo, como uma possibilidade de sempre, né? Eu acho que não dá para... É inegável, não é clichê dizer que o trabalho do arquiteto, ele busca contribuir com a construção de um mundo melhor, né? Olhando esse pôr do sol, a gente percebe que é exatamente isso. O nosso trabalho, ele tem como objetivo principal esse, tornar a vida das pessoas um pouco melhor. Também é o exercício do projeto que nos possibilita transitar em diversas áreas do conhecimento, né? Porque o projeto ele não é nem um pouco estático, cada demanda possui sua especificidade e isso nos move, né? Isso nos faz transitar por diversas outras áreas do conhecimento e isso nos agrada, nos faz feliz. O escritório de arquitetura, então, a Virgínia, ela sempre costuma falar isso, que o sonho pelo escritório, nunca foi um sonho ter o próprio escritório de arquitetura, né? Na minha experiência, foi uma consequência de projetos que foram aparecendo, a coisa foi mais natural. Mas, em determinado momento, o escritório passou a ser uma escolha, né? Eu acho que nos últimos anos isso ficou mais evidente. E aí ele se tornou uma escolha porque o escritório de arquitetura é a possibilidade de construir uma forma própria de atuação, própria de nós dois, de criar um processo de projeto particular, de desenvolver e construir uma relação com o cliente, com a equipe que nos atendesse, que fale sobre aquilo que a gente gosta de trabalhar. O escritório de arquitetura como possibilidade de construção de um trabalho autônomo no sentido de projeto, mas também de organização do espaço, de liberdade, de ética profissional e de construção de uma rede de trabalho que ela não se fecha só no campo da arquitetura, mas que essa autonomia do escritório nos permitisse nos relacionar, de repente, com aquilo que a gente tivesse vontade em determinado momento da carreira. E lógico, né, gente, eu acho que é muito importante a gente ter a clareza que o escolha pelo escritório de arquitetura é sim uma possibilidade de sustento, né? O trabalho é o exercício desse ofício e está muito relacionado à nossa vida particular. A gente gosta de falar muito desse projeto, que esse é o nosso primeiro projeto desenvolvido juntos. A gente fala que é o embrião do Estúdio Gola, né? Foi a oportunidade que surgiu de um projeto de um restaurante que já estava consolidado na cidade de Patrocínio, que é uma cidade a 150 quilômetros de Uberlândia, e esse projeto, esse sonho desses proprietários envolvia a construção de uma nova sede muito maior do que eles estavam esperando, assim, muito maior do que eles viviam e tinham ali a dinâmica de funcionamento, e entraram em contato com a gente tinha recém-formado, e aí decidimos topar juntos esse desafio, assim, porque a gente fala que a gente mais aprendeu do que qualquer coisa com esse projeto. É um projeto de 1.200 metros quadrados, que até hoje é o nosso maior projeto construído, e nos ensinou muito todo o processo, tanto de desenvolvimento do projeto, nós dois enquanto recém-formados e aprendendo cada etapa, um projeto complexo que, né, envolvia várias questões, corpo de bombeiro, vigilância sanitária, uma área significativa, e esse projeto, felizmente, foi desenvolvido não com uma pressa super urgente, o que nos deu tempo também de amadurecer ao longo do processo, e a obra ficou pronta em 2014. E, coincidentemente, a gente convive um pouco com essa obra, vai eventualmente, e vemos ali também, nos reconhecemos ali enquanto imaturos que já fomos, né, nesse processo, e ao mesmo tempo felizes por ter chegado num resultado legal e satisfatório, e vendo tanto que avançamos também nesse período, né? Então a gente conta que esse é o embrião do Estúdio Gola. A gente vai intercalar nossa fala com projetos construídos, porque eu acho que está todo mundo aqui afim e gosta de falar de arquitetura, né? Mas ao passo que a gente vai falando sobre esses projetos, numa linha quase que cronológica, a gente vai falar sobre essas questões que têm
sido levantadas dentro da nossa rotina de trabalho. Esse aqui é outro projeto nessa mesma cidade, em Patrocínio, que também, dentre os nossos projetos, nossas primeiras obras, essa é uma delas, né? E nos leva a perceber que o arquiteto, a sua formação é continuada. Aqui são outras fases de uma residência com certos desafios, né? Um terreno de 7,30 de largura por 26 de comprimento. Então, encaixar essa moradia que precisava ter uma área considerável dentro de um lote super para a realidade da nossa região, que não existem lotes com essas dimensões propositalmente, né? Foi um desafio muito interessante e que quem sabe essa vontade do exercício do recém-formado, acho que nos fez encarar com uma leveza muito grande esse tipo de projeto, assim como o anterior, como a Virgínia falou, esse outro projeto com seus desafios particulares também. Eu acho que essa prática do projeto dentro da instituição de ensino nos faz olhar para a cidade de uma forma muito livre, né? E eu acho que é isso que a gente tem se questionado muito ao longo desses 10 anos de formação, o quanto os níveis de responsabilidade crescem e o quanto eles podem, de alguma maneira, prejudicar a nossa liberdade criativa, às vezes. E eu acho que essa casa aqui, ela mostra que a arquitetura é sempre um resultado final da intenção do arquiteto com a disponibilidade dos clientes, né? Numa cidade relativamente pequena, né, no interior, e os clientes estavam dispostos e abertos a trabalhar, por exemplo, com laje jardim, não tem telhado nessa casa, com materiais, né, um jardim vertical feito com bloco mesmo de concreto. Então, ela é um resultado de que o que vale é a intenção mesmo e a disponibilidade de querer fazer, né? Nesse mesmo período, e aí quando a gente fala da importância dessas parcerias, né, da gente transitar, conhecer pessoas e colegas, temos essa outra experiência, que é uma residência em Uberlândia já, que a gente desenvolveu junto com outros 3 amigos, arquitetos também, o João Paulo, o Henrique e o Itamar, e que é um projeto que marca esse momento de crença na arquitetura, né, a capacidade que a arquitetura tem de transformar a cidade que a gente vive. Acho que a gente já vai passar um pouquinho, não vai mostrar tudo. Mas é importante destacar essa disponibilidade do arquiteto, né, em desenvolver, em trabalhar, quando a gente assume a responsabilidade no escritório, né, aquilo que a gente fala que vai do banco à cidade, né. Eu acho que os nossos projetos eles têm uma diferença de escala apenas, mas a gente está o tempo todo fazendo intervenções, seja numa área de serviços ou num edifício, numa cidade, enfim. Esse é outro projeto um pouco mais intermediário, assim, mas é do nosso tempo de formado, mas é um projeto de reforma pequena, né, de uma cozinha, uma área de serviços, uma varanda de uma casa, e que marca as nossas boas experiências, né. Com o passar do tempo, né, as oportunidades aumentam e com elas surge a exigência por um maior rigor ao nosso exercício profissional para que a gente construa uma forma de atuação segura, né? A gente sempre costuma comentar que não há uma bancada que a gente projete num piloto automático, né? Todo o processo que a gente desenvolveu até então é um projeto que inclui um rigor criado e desenvolvido por nós mesmos, aí esse mérito também é da Virgínia, para que a gente sustente a nossa proposta de espaço, de intervenção. Às vezes a gente tem a sensação de que, com o passar do tempo, a gente vai conquistar uma maturidade e um conhecimento que vai fazer com que a gente leve as coisas um pouco mais no piloto automático, eu acho. E aí, com o passar do tempo, agora a gente está percebendo que a gente tem uma noção muito maior da responsabilidade que a gente tem enquanto autor do projeto, enquanto pessoas que estão ali orientando seus clientes para fazer aquilo ser construído. Então, a gente percebeu que não vai existir, provavelmente, esse piloto automático fácil e que num croquis a coisa sai e pronto, acabou. A arquitetura é muito mais rigor do que se espera, né? Desse momento criativo e essa coisa que vem e vai com facilidade. Dentro desse processo, aí a gente já está definitivamente trabalhando juntos, né? A Virgínia e eu, cada um com suas experiências anteriores, assumimos em determinado momento que o Estúdio Gola deveria surgir
pela vida mesmo, né? E tem esse projeto que marca esse momento, né? Uma residência aqui em Uberlândia, uma residência de 130 metros quadrados, mas que fala muito sobre aquilo que a gente começa a investigar, né? Por que a gente tem sempre que estar buscando aquela situação exótica, aquele resto urbano, aquela possibilidade de um projeto maravilhoso, se na verdade o nosso exercício profissional está muito mais pautado na banalidade de um terreno 10 por 25, 12 por 30, seja lá o tamanho que for, de um loteamento muitas vezes ordinário, né? A gente não pode recuar isso, né? A gente vive numa cidade, no nosso caso aqui, uma cidade muito jovem, que cresce numa velocidade tremenda e que não há um controle, muitas vezes, na qualidade do desenho do espaço urbano. E o que nos resta, muitas vezes, são esses lotes padronizados e que é o nosso universo de trabalho, né? Essa é uma residência onde houve uma participação muito grande dos moradores, né? Na decoração, na ambientação do espaço, no paisagismo, são clientes que gostam muito do espaço externo, mas que começa a traduzir um pouco desse nosso interesse em ter edificações o menor possível, mas com aproveitamento máximo das suas áreas, né, dos seus espaços. E aí, nesse momento, a gente está falando da constituição do nosso espaço físico, né, enquanto escritório. Essa data vocês relevem, né, na verdade, é um pouco anterior, aqui 2015. Esse foi o nosso primeiro escritório que a gente montou, né, e organizou o espaço, e era um momento de pensar em poucos recursos, o mínimo de intervenção possível, era uma sala comercial alugada, mesas que eram portas de madeira lixadas por nós mesmos, e o mínimo de investimento que a gente conseguiu naquele momento, mas a gente sentiu que existia muita necessidade de a gente ter um espaço não só de trabalhar, mas para receber os clientes, ter um momento ali de separar também, como vocês já viram, a vida pessoal e a profissional. Então, esse escritório a gente viveu ali entre 2015 e 2017, mais ou menos, está errado aqui. Para chegar em 2018. Para chegar em 2018, a gente tem a oportunidade de mudar para essa outra sala comercial, com um potencial maior de intervenção e um pouco mais de certeza sobre o futuro, né, sobre o que a gente queria. Vivenciamos nossa primeira obra, né, com projeto e execução tocados por nós, assim, um envolvimento maior possível, e obra que só podia acontecer à noite e fim de semana, por ser um prédio comercial. E aí a gente chegou a gente já tinha a experiência de ter o escritório e a gente entendeu que a gente precisava do espaço mais integrado possível. Então, esse é o nosso escritório, que a gente não está lá, a gente não tem ido lá, né? Mas eu acho que diz muito sobre aquilo que a gente acredita enquanto produção, né? Enquanto dia a dia. A gente trabalha num espaço único, junto com as pessoas que sempre colaboraram com a gente, todas as pessoas que sempre colaboraram com a gente trabalham juntos, veem todos os processos, inclusive reuniões, de todas as etapas das reuniões, e a gente, né, tem a oportunidade ali de vivenciar uma experiência com o cliente o mais próximo possível, né, com um contato muito pessoal, que a gente entendeu que era uma das coisas que nos motivavam a seguir, de existir essa pessoalidade mesmo no nosso trabalho. A gente vai voltar a falar do escritório daqui a pouco, né? E aí, dentro desse processo todo, nós reconhecemos no universo dos trabalhos que nós já realizamos até aqui, não houve, e é por uma falta de prática, de aprendizado, de exercício mesmo, um trabalho de qualquer de publicidade. O nosso trabalho ele sempre acontece pela indicação, e aí está aí a importância das relações pessoais, né, que deixaram de existir esse ano fisicamente, mas que sempre foram um motor que fizeram com que a gente se conectasse a demandas das mais diversas, né? E como representação disso, tem esse projeto, que é uma casa de um cliente, já é um cliente nosso de alguns outros projetos, é uma casa feita para ser vendida, né, um investimento, e a proposta era produzir um projeto que a gente acreditasse que seria vendido facilmente. Então, tivemos uma liberdade enorme, né? E aí é quando aquela ânsia por fazer arquitetura da forma como a gente acredita entra em conflito com os interesses do mercado, né? E aí, com relação a isso, nós sempre fomos muito corajosos, entendendo que sempre que há espaço no mercado para boa arquitetura, né? Eu acho que uma das coisas que a gente enfrenta e a gente busca propor aos nossos clientes que têm esse perfil de investidor é mostrar que há espaço para boa arquitetura.
alguns projetos que nós já tivemos a experiência de desenvolver sempre foram comercializados, né? E isso não nos deixou menos inspirado a fazer essa casa, como vocês podem ver, que traz elementos, materialidades, uma estética, um aproveitamento de espaço, uma sobreposição de usos, que não é a regra dentro de um condomínio fechado, como é o caso dessa casa, mas que foi exatamente esse o ponto que fez esse imóvel ser vendido, e ainda fez com que a gente fosse contratado pelos clientes que compraram a casa para desenvolver o projeto de interiores, então, de uso do espaço interno. Aqui são registros da vida dessa casa, né? Como vocês podem ver até agora, são registros nossos, não há uma produção, que é uma falha nossa, sobre a qual a gente vai falar em seguida, mas não há uma produção, né? O registro da vida acontecendo nesse espaço. A gente gosta muito do exemplo dessa casa, porque apesar da gente ter se esforçado muito em atender algumas demandas que as casas de condomínio desse perfil, desse condomínio, né, tivessem 3 suítes, a cozinha integrada, algumas coisas, a gente era bem consciente que a estética da casa poderia assustar eventuais compradores, né? E a gente ficou com medo, a gente confessa, mas a gente ficou muito feliz porque antes mesmo da obra estar 100% finalizada, 2 famílias começaram a quase leiloar a casa porque justamente se interessaram por ela ser diferente de tudo aquilo que estava construído naquele condomínio. Então, isso nos deu força, esse cliente que construiu para vender já nos procurou de novo para poder fazer mais, porque se empolgou, né? E fez com que a gente acreditasse mais ainda no potencial de um projeto, né? Do quanto é possível encontrar esse usuário, essa família que vai, né, aproveitar e se beneficiar das intenções do projeto. Essas oportunidades, elas têm nos feito cada vez acreditar mais na arquitetura, né? Eu acho que a nossa resistência, ela se dá por conta disso. Ao mesmo tempo, né, ao passo que a gente passa a ter mais certeza de que o escritório é o caminho, acontece a necessidade por metodologias de trabalho que tornem o nosso trabalho um pouco mais fluido, né, dentro do escritório, do trabalho em equipe. E aqui tem alguns projetos que nos desafiaram muito pelas soluções que propõem. Como essa casa, que é um projeto lá de 2011 a 2014, mas que ele já traz na sua essência desafios que nos fizeram procurar parcerias profissionais de outras áreas para completar a força necessária para algumas ideias saírem do papel, né? Essa aqui é uma casa que a curva não é à toa, né? Ela se origina por conta de um desejo dos clientes de ter a vista do rio, ter o pôr do sol, ter o sol da manhã, ter a proteção desse sol da tarde, né? Então a forma não é gratuita, definitivamente. A família já vem com uma bagagem enorme, né, em termos de mobília, lembranças, memórias, porque essa seria então a casa para o resto da vida. Ao lado dela, outra casa, né, e é o desafio primeiro de fazer uma casa ao lado, mas também outra casa que, pelas necessidades de grandes espaços para estacionamento de veículos, espaços integrados, nos fez procurar técnicas construtivas que trouxessem para a gente as possibilidades de resolver esse espaço, né, que representada e simbolizada por esse caixão perdido, por exemplo, que ele é muito pouco utilizado na arquitetura residencial. E que deu a cara, né, a fachada da casa de uma família de um casal de idosos. Então, mais uma vez, a gente tentando entender que é possível, sim, a gente inserir uma arquitetura que a gente acredita que seja de qualidade em meios que a gente talvez não imaginasse. Aqui são os registros dessa casa. As duas, né, uma do lado da outra, numa inclinação um terreno muito parecido, numa demanda totalmente diferente, e a gente com essa intenção de respeitar, né, cada casa, sua situação. Um pouco mais do que a gente faz, então, gente, que isso aqui é uma experiência muito bacana. Eu acho que o nosso trabalho, como a Adriana já falou a princípio, né, a gente transita em algumas outras áreas da arquitetura, essa é uma delas, né, pelo carinho, pela nossa relação com a faculdade onde a gente estudou. Um dos colaboradores que havia acabado de se aposentar, o Tião, lá na nossa faculdade, desistiu de Minas Gerais, comprou um terreno em Alagoas e tinha esse projeto de construir uma casa na praia, então, e se mudar para lá. Houve, então, um concurso de estudantes, né, dentro da faculdade de arquitetura, de um estudo preliminar,
e nós assumimos, então, o desenvolvimento desse projeto junto com esses estudantes, e é esse tipo de trabalho que nos move, né, que nos faz procurar outras possibilidades, né? Aqui tá, a gente costuma falar que está o projeto sendo desafiado pela paisagem, né? Mas a gente precisa construir algo para ele morar nesse lugar que já é maravilhoso por natureza. E aí ele vai encaminhando as fotos, né, desse processo todo da obra, um sonho que começou lá na universidade, né, feito pelos alunos e, né, com o acompanhamento nosso, envolvimento do Ariel total. Buscando, e esses trabalhos daqueles contratados ou não, relacionados ou não com o escritório, eles fazem com que a gente construa ao longo desses 10 anos um terreno que a gente se sinta um pouco mais seguro para trabalhar cada vez mais. Esse aqui a gente trouxe porque é uma casa em São Carlos, inclusive, durante o mestrado, né, conhecendo pessoas ainda, surgiu essa possibilidade de desenvolver esse projeto que é muito interessante porque os clientes já possuíam todas as peças, os elementos construtivos, treliça, piso, esquadrias, balaústre, mobiliário, ladrilhos, o material tinha sido adquirido ao longo de uma vida, né, e armazenado num galpão, e o nosso exercício, esse projeto foi desenvolvido junto com o Rodrigo Jabur, foi de montar a edificação, que era uma intervenção a partir disso, né? Então construímos essa estante, que ela possui uma função estrutural no meio da casa, e todo esse espaço se compõe, né? Mais uma vez, cliente ultra especial, né, com um refinamento estético excepcional que nos fez pisar em ovos, né, para resolver essa demanda. Nessa ideia, né, que a gente pode se reportar, por exemplo, à teoria da arquitetura, pensando como a arquiteta Lina Bobardi, que vocês conhecem, quando se coloca como técnico, né, dentro de um processo. Eu acho que nós estamos cada vez mais próximos do exercício profissional enquanto um técnico dentro de um conjunto de profissionais. E esse projeto aqui de intervenção nessas duas casas com linhas modernistas, né, aqui no centro da cidade, 2 imóveis que ocupam a função de berçário e que precisavam ser unidos, né, por um desenho, unificados, né, por um desenho que definisse novos fluxos, uma nova identidade visual, e nós como arquitetos, eu acho que reconhecendo um valor histórico dentro desses objetos, que não é um patrimônio, não é um bem tombado, mas que eu acho que possui uma linha a ser preservada pelo simples fato de não haver necessidade de demolição ou de intervenção dessa volumetria que já havia sofrido bastante, né? Então é um projeto que a gente gosta de mostrar para falar desse papel cirúrgico que o nosso trabalho tem, né? Porque muitas vezes é um simples gesto, né? Uma simples intervenção, deixando espaço para o cliente se mostrar e aparecer, inclusive, essa logomarca, o catavento aqui, o paisagismo, são intervenções do proprietário, mas acho que nós, como arquitetos, devemos saber qual que é a hora da gente parar. Criação de vagas, acessibilidade, o acesso, né, a criação desse espaço lá no interior das duas casas, que é um pátio central, onde as crianças todas chegam, né? Se eu não me engano, são 150 crianças que são atendidas diariamente ali, né? Então foi meio que abrir espaço para a vida e as atividades acontecerem. Assim como esse outro caso, né? Um projeto, uma outra reforma recente, né? Uma casa com uma área de lazer super inutilizada pelas características que vocês estão vendo, né? Uma área impermeabilizada enorme, mas também a necessidade de intervir o mínimo possível nisso, mas criar um espaço de acolhimento no fundo dessa casa. E há uns 15 dias falando com a cliente, ela falou que foi a melhor coisa que ela fez, pois ela não imaginava que a gente entraria num período de isolamento social, né? Então, criar uma nova linha, né? Uma nova perspectiva nessa área, rasgando esse piso, criando áreas permeáveis, né? E criando espaço de yoga, meditação que o cliente queria, né? Juntamente com o espaço de convívio e de lazer. Aqui para mostrar para vocês, gente, que hoje a gente trabalha, os nossos softwares são o ZWCAD e o SketchUp, então não temos pudor nenhum, né? Eu acho que uma renderização às vezes ela é bem-vinda e faz parte, mas eu acho que o cotidiano, o SketchUp, assim como os desenhos, né, o papel, eles são muito úteis para a nossa rotina. Aqui umas imagens posteriores, né? Eu acho que agora esse paisagismo já tomou conta de uma forma mais evidente ainda do que aqui nesses registros. Mas e aí, no meio disso tudo, né? Para que é que serve o nosso trabalho? Eu acho que uma indagação constante ele serve para os colegas arquitetos e urbanistas?
Ou ele serve ao mercado, ele serve às redes sociais? Para que serve o trabalho que a gente faz? A gente está nesse dilema, porque se vocês acompanharem nossas redes sociais, vocês vão ver que a gente é bastante... A gente é pouco ativo, né, nas redes sociais, e a gente fica se perguntando, os nossos clientes ainda não vêm por rede social, eles ainda são clientes que chegam por contato, né? Então, será que a gente está mostrando o nosso trabalho o suficiente? Será que a gente precisa fazer projeto para os colegas arquitetos? Então, são essas questões que tem. Esse é um projeto falando nisso, né? Para que serve o nosso projeto? Para que serve o espaço que a gente pensa? Esse é um projeto em Curitiba, feito também em parceria com a amiga Bia Capello, e que é um projeto que nos acolhe, assim, nos recebe eventualmente, a gente visitamos em obra e visitamos uma vez depois de pronta essa casa, e que ele nos emociona muito porque é um espaço que ele nos atende mais quando a gente está dentro dele, né? Não é uma casa que a gente tem vontade de fotografar, de mostrar, mas quando a gente está dentro dela, a gente entende o porquê que a gente escolheu a arquitetura. É um terreno de 12 metros de desnível, né? Então a gente é acostumado aqui no Triângulo Mineiro a buscar por beirais, áreas de sombra, porque a nossa chuva é muito intensa, mas porque o nosso sol também esquenta na época seca. Essa casa, diferente disso, tinha necessidade de ser elevada para fugir da sombra dessas árvores e receber luz para aquecer esses moradores que não são do Paraná, são paulistas e que sentem frio, né, nesse lugar. Então, a arquitetura na sua brutalidade mais pura, né, trabalhando com os materiais de uma forma mais honesta possível, econômica possível, e resolvendo a demanda daquela família muito fora da curva, né? É uma casa que não tem suítes, mas ela tem 2 banheiros, porque a família não entende a demanda de uma suíte, por exemplo. Enfim, é um projeto que nos agrada muito também, porque em determinado momento houve a necessidade de um espaço de casa que houvesse céu e estrelas, né? Demanda que não surge a todo momento, né? Que fala muito sobre aquilo que a gente acredita. Não só materialmente, mas espacialmente falando também. Essa entrada aqui por cima, a inclinação da cobertura, ela se deu para que o sol entrasse mesmo na casa o ano inteiro. E aí, com o entorno desse, né, acho que a arquitetura tem que ser o mínimo possível mesmo, porque tudo já está quase pronto ali. E aí chegamos nesse ponto, né, os nossos professores na faculdade, porque para ser arquiteto só depois de 10 anos de formado. E a gente, nossa, que exagero, claro que não. Já somos arquitetos, já saímos fazendo projetos, e hoje, com 10 anos, vamos fazer 11 no fim do ano, a gente se pergunta, será que não é pouco 10 anos, né, tendo em vista todos os desafios cotidianos, né, da profissão? Isso tudo que a gente falou até aqui, dessa produção que não é automática, né, que cada dia a gente tem mais noção do impacto e da necessidade. Então, a gente está recalculando a rota aí desses 10 anos e vendo quando que vai ser, que a gente vai se sentir bem formado mesmo. E aí, como desafio, né, como graça disso tudo, né, eu acho que tem o movimento, né, que nos o combustível que nos move é esse movimento, esse trânsito e as descobertas desse percurso, né, pela busca pelas soluções que a gente propõe e que tem sido cada vez mais instigante a continuar nessa prática. De novo, né, trouxemos um exemplo aí das redondezas de vocês. Essa é uma casa em Araraquara que foi ocupada agora durante o isolamento social, e é um projeto que nos deixa felizes, né, porque a família já vinha com uma abertura muito grande a uma vida possível de uma forma mais prática, né, mais coletiva, e essa casa representa isso. A gente teve um grande desafio de fazer um projeto para uma arquiteta, amiga, colega de faculdade, que nos confiou essa demanda, esse sonho, e que nos possibilitou, ao mesmo tempo, uma liberdade imensa e uma responsabilidade de mesmo tamanho, né? Então, a gente, pela primeira vez, tivemos a oportunidade de trabalhar com uma estrutura em concreto protendido, com algumas vigas protendidas, um projeto estrutural elaborado por um escritório de Goiânia, Irata, né, associado, que possibilitou que a gente conhecesse muito mais sobre, né, todo o processo da estruturação. Nós fomos lá no dia, né, da proteção mesmo e conhecemos muito mais de perto, e foi um verdadeiro estudo
de caso para nós. A gente tem um balanço aí na frente de 6 metros, em cima é o quarto do casal, então qualquer coisa eles já estão sofrendo risco. Essa casa ela é um exemplo para a gente, porque a gente se forma, né? A gente possui uma especulação, a gente especula formalmente o projeto, né? A gente desenvolve o projeto, e aí a gente às vezes se acomoda numa forma de propor o espaço muito tradicional, né? Mas que tradição que é essa? O concreto, eu trabalhar com concreto armado e bloco cerâmico é tradição? É eu respeitar a tradição? Esse projeto ele inaugurou uma nova fase nossa, que foi confiar e procurar sistemas construtivos que, por mais tradicionais que pareçam, nos desafiam um pouco mais, né? Eu acho que a gente, aqui no nível dos mortais, a gente tem ainda um longo caminho a ser percorrido em termos de solução arquitetônica e projetual. E aí, depois desse, surgiram outras parcerias com esse escritório que tem nos feito muito felizes, né? Eu acho que é aquilo, é o concreto armado, bloco cerâmico, mas tentando tirar o máximo de proveito dessa forma de usar esses materiais. Que são os registros recentes, vocês estão vendo em primeira mão, essas fotos foram feitas há uns dias atrás. E aqui, assim, uma liberdade imensa dos clientes, ao mesmo tempo que uma participação intensa deles, um respeito mútuo, né? Tanto nosso também em relação às observações e a participação deles. E a gente ficou muito feliz com o resultado e eles estão começando a aproveitar essa oportunidade agora. Depois desse, né, outras dessas experiências, que também uma casa que foi ocupada agora durante a quarentena, essa casa de novo em Patrocínio, essa cidade aqui perto, mas que é um pedaço de um lote, né, como vocês podem ver, no centro de uma cidade até mais antiga que Uberlândia, né, mas é um terreno ainda com muitas limitações. Como fazer para introduzir? Nesse caso, sim, né, o cliente ele chegou por contato, mas muito em busca daquilo que a gente já havia feito na cidade, outras coisas que nos deixou muito à vontade para propor para ele uma outra forma de pensar a casa. Aqui são já a ocupação dele, né, recente, registros mandados recentemente. Assim como essa, né, a gente ainda não visitou essa casa, que foi ocupada também na pandemia agora. Esse fim de semana acho que vai ser possível a gente visitar para verificar o resultado final. Esse é um projeto que só o desenvolvimento do projeto durou uns 2 anos. Clientes muito envolvidos, participativos, de cada detalhe, de todos os processos, e que tem a cara deles. Cada ambiente foi pensado exatamente de acordo com o sonho. Definitivamente o projeto não é nosso, nunca é nosso, né? O projeto é sempre... Nós participamos como esse técnico dentro do processo inteiro, mas quem vai ocupar esse lugar participa muito. Nos comerciais, menos, nos projetos comerciais, mas ainda assim há uma participação sempre muito efetiva. E os clientes já tinham tido experiências de vida fora do país e trouxeram muitas referências e, né, cada detalhe era pensado de acordo com a experiência que eles tiveram em algum lugar, em alguma casa. Então foi uma compilação de histórias assim, para o desenvolvimento desse projeto. Esse é outro projeto que está sendo concluído agora também, é uma casa, outra casa, né? E que foi um namoro muito grande para a gente conseguir fazer esse projeto e foi indicação também, mas a gente quis muito fazer esse projeto pelo perfil dos clientes, né, e pela abertura que eles tinham na proposta de viver diferente dos seus vizinhos. De esquina, né? E o quanto o cliente está disposto a comprar essa briga, né? Assim, a partir do momento que a gente percebeu os potenciais do concreto protendido, como é o caso dessa casa aqui outra vez, a gente não segurou mais o cliente, né? A gente poderia até propor uma solução com um pilar a mais, mas o cliente já não quer mais, né? Ele quer uma casa flutuando e isso nos deixa muito instigados a buscar soluções para isso. Da mesma forma que a solução estrutural possibilitou esse rasgo, né, que acontece em toda essa lateral aqui, a intenção da arquitetura e a solução da estrutura. Né? É muito engraçado porque aí começa quantos pilares tem a sua casa? Nem aquele outro cliente seu, tem quantos pilares? Essa racionalidade estrutural que a gente tem buscado nesses projetos, ela tem sido muito instigante, inclusive, para os clientes, a gente tem achado isso o máximo.
Esse aqui também é um projeto que a gente não viu 100% concluído, então a gente já está nesse universo do distanciamento social, que tem como lado negativo, um dos principais é esse afastamento nosso das obras, mas que é temporário e que é uma intervenção, é um projeto em outra escala que a gente faz, tem feito bastante, que são essas intervenções. Por exemplo, esse é um apartamento, um projeto de interiores, mas que a nossa função foi mostrar para o casal também, idosos já, o acervo que eles possuem e que esse acervo, essa mobília toda deveria permanecer dentro da casa deles, né, porque o apartamento é novo, que ele deveria ser totalmente reformulado. A gente fez pequenas inclusões, né, de marcenaria, painéis, algumas coisas pontuais, mas que pudesse tornar esse apartamento apto a receber toda aquela pré-existência. Já entrando nessa coisa da pandemia, né? Esse é um projeto que é muito representativo desse momento, porque ele chegou no início da quarentena nesse ponto, né? Resolvido, aprovado. A obra começou em março, e aí nós fizemos uma visita em março para verificar fundação, baldrames, etc. E agora nós visitamos a casa recentemente, ela está nesse ponto, né? Logicamente, com uma equipe ultra competente, mas de março a novembro a gente teve execução quase que total dessa obra, que vai ficar pronta agora em dezembro. Então, uma obra com 2 visitas, né? Isso colocou em xeque também a nossa função e nossa participação junto ao canteiro de obras. A gente vai falar em seguida. Essa é uma outra obra também, que essa deu uma recuada em Rondonópolis, no Mato Grosso, mas que a gente colocou aqui para mostrar também daquilo que tem rolado nesse período, também graças a uma equipe de engenharia muito competente. E também, em termos de projeto que tem acontecido, um avanço muito grande na nossa prática com relação a alguns edifícios, que a gente espera que a quarentena tenha feito esses construtores animarem, né? Esse é um edifício de pequeno porte em Uberaba, com uma proposta de trazer moradias, embora não tão grandes, né? Em torno de 60 metros quadrados, 65, mas com uma qualidade para o centro da cidade de Uberaba, né? Para que a gente não tenha isso só nas periferias. Eu acho que temos um bom cliente, que é engenheiro, mas que acredita na arquitetura. Esse é outro estudo, né, de conjunto multifamiliar, aqui vertical, na cidade de Patrocínio também, e aí nós está sendo colocado em xeque, né, aquilo que a gente sempre fala, será que é possível fazer arquitetura de qualidade para esse tipo de programa, para esse tipo de cenário, né, que é o cenário da construtora, do investidor que pensa habitação multifamiliar? O que a gente tem para responder a princípio é que é muito difícil, realmente, mas que a gente depende muito de nós, como arquitetos, ainda mostrar que é possível fazer terrenos urbanos em áreas centrais, ter um rendimento interessante e ainda assim com a proposta de arquitetura legal. Aqui misturando, inclusive, comércio, serviço, habitação e tentando trazer algo importante, arquitetonicamente relevante, né? E aí isso tem, durante a quarentena, ainda se mostrado efetivo com essas casas, né, na cidade de Planura, aqui em Minas Gerais também, que são casas de 51 metros quadrados, com a possibilidade de ampliação, e que são Minha Casa Minha Vida, e que tem mostrado para a gente que dá para fazer arquitetura popular com arquitetura, e isso tem nos deixado bem felizes, né? Aqui já são imagens para venda, e aqui uma das primeiras casas que foi executada como protótipo, né? Não as fotos, são fotos do cliente, então, mas que nos mostram que é possível, à distância e com arquitetura, resolver um problema de habitação, né, de forma economicamente viável, que interesse às pessoas, ao arquiteto e ao investidor, né? Enfim, eu acho que há um caminho, nós estamos engatinhando nisso e a gente gostaria de compartilhar. Outros projetos que estão rolando, né, clientes que a gente já conhecia anteriormente e que os seus projetos estão em desenvolvimento ao longo da pandemia, né? E que tem sido efetivo o desenvolvimento, né? Eu acho que as ferramentas, elas nos dão essa possibilidade de desenvolvimento desses projetos em home office, né? Trabalhando em casa. E quase que entrando no final daquilo que a gente queria mostrar, essa é uma outra casa que está com gás total na sua execução, toda execução em distanciamento social, com uma visita apenas em obra, né? Uma casa em Patos de Minas, uma cidade também aqui em Minas Gerais, e que também temos o privilégio de trabalhar com uma equipe de engenharia que está coordenando os trabalhos lá. Isso nos faz
ter o dever de desenvolver seus detalhamentos, reunir remotamente com o cliente para todas as definições de projeto, e aqui a gente coloca um pouco desses detalhamentos na forma como a gente apresenta aos clientes, e aí eletronicamente isso tem funcionado, para que a materialização ocorra lá no canteiro de obras. Quadros, esquadrias, toda essa burocracia toda que é importante a gente, quando fala de projeto, falar desse lado construtivo e real, que é a prática do escritório, né? Bem, nós corremos, como vocês viram, né? A gente fala, gosta de conversar demais sobre a profissão. Na verdade, a gente já teve uma fala parecida em outras oportunidades, focando muito mais na nossa produção, e eu acho que é um pouco disso que a gente quis mostrar até aqui, do que a gente fez nesse tempo. E o Ariel já pontuou ao longo, né, dos projetos algumas mudanças que aconteceram nesse período. E aí a gente gostaria de contextualizar, né, o que estava acontecendo quando, em março, lá, as coisas, né, deram essa reviravolta toda e de forma tão triste e preocupante, né? A gente estava ali, né, completando 10 anos de formados, tínhamos feito a opção de ver até onde a gente, né, é o escritório mesmo, a gente vai seguir nesse caminho, apostando as nossas fichas no escritório, pensando sempre no desenvolvimento de projeto de arquitetura, né, que envolve todas as questões interiores e paisagismo, urbanismo. A gente tinha recém organizado aquele espaço de trabalho que a gente mostrou as fotos, reconhecendo aquilo ali como uma segunda ou quase primeira casa nossa, né, e as condições de trabalho. A gente tinha recém feito uma compra de softwares para a gente poder ficar todos os computadores, né, tudo da forma mais oficializada e regularizada possível. A gente estava em processo ainda de reestruturação da empresa, a gente abriu a empresa tem 2 anos, e então a gente estava finalmente entendendo, né, quais eram os custos e como que a nossa empresa estava ainda engatinhando, mas assim, de uma forma muito mais madura, eu acho, né? Pensando em abrir novas possibilidades de trabalho, né? A gente, como autônomo, chegou no momento em que a gente pensou, poxa, eu acho que agora é um CNPJ que a gente precisa para garantir essa seriedade e as nossas, apostar todas as fichas para a gente significava isso, né? Vamos utilizar todas as ferramentas possíveis para formalizar 100% do nosso trabalho, né? Uma vez que nós, como arquitetos, a gente percebe uma pressão muito grande do mercado para que a gente mantenha certa informalidade. A gente não queria isso de forma alguma. E aí a gente estava nesse momento de planejar a possível contratação de mais gente para a nossa equipe, que até então a gente tinha estagiários, e a busca por novas oportunidades de trabalho, já com essa equipe um pouco mais organizada, né? Então, assim, 2020 começou com muitos sonhos, muitos planos, e tivemos esse... lá em março a gente não se só viu... para nós, né? Para o mundo inteiro, mas acho que todo mundo passou por isso. Num domingo, em março, recolhemos os CPUs, monitores, pastas de projeto, cadeiras, e viemos para casa achando que fôssemos 15 dias. Estamos aqui até hoje, né? Então, num primeiro momento, esse choque, mas também o privilégio de poder trabalhar em casa, em home office, né? Executar o nosso trabalho no topo do nosso privilégio, com certeza. E aí a gente viveu um momento em que a gente, né, conversando com profissionais de várias áreas, viveu um momento de muitos clientes pedirem para parar ou diminuir o ritmo de desenvolvimento do trabalho, comercial, inclusive, né? Porque, eu estava planejando o escritório novo da minha empresa, não sei como é que vai ser, todo mundo foi para home office. E, inclusive, a questão financeira, muitos clientes também tiveram que recuar e começaram a conversar, negociar, pedir para rever tudo. Muita incerteza, sem saber se aquilo ia durar 15 dias, 2 meses ou, né, esse tempo aí que a gente está vivendo, que a gente não sabe como vai ser. Tivemos que transformar boa parte da nossa prática para esse trabalho 100% remoto, pelo menos nos primeiros meses, né? E a gente percebeu o quanto a gente era dependente do contato pessoal mesmo, né? A gente sempre teve... um cliente entrava em contato, a gente marcava uma reunião, aí o cliente queria sair queria ver coisas nossas, a gente mostrava no escritório, ou a gente saía, visitava a casa de cliente,
passeava com ele na rua. De repente, o exercício da nossa sedução passava pela experiência física, né, do escritório, de tomar um café, de conversar, de apresentar nosso trabalho, né? Então a gente se viu sem isso. Da gente se apresentar, né, enquanto pessoas profissionais, né? E a gente viu que a gente perdeu todas essas ferramentas, né? E a gente tinha pura e simplesmente a internet e computador para isso. E aí, com o passar do tempo, a gente foi adaptando um pouco o formato de entrega, apresentação do trabalho para esse, né, trabalho remoto. A gente já usava muito e-mail para apresentar e tal, mas as entregas principais a gente precisava né, de compartilhar com o cliente, então a gente foi transformando tudo isso para remoto, né, para reuniões virtuais, pelo Zoom, Google Meet, todas as formas que vocês imaginarem. E a gente viu, com o passar do tempo, que aconteceu uma retomada de interesse, as pessoas, eu acho que baixou um pouco aquele medo do amanhã, né, e assim, a gente também estava com esse medo, né, e aconteceu esses novos interesses, né, um novo perfil de trabalho. Então, começaram a aparecer muitas reformas das casas das pessoas, porque as pessoas não passavam tempo em casa, né? Muitas pessoas passavam o dia todo fora de casa e começaram a olhar para as próprias casas e ver que aquelas casas não atendiam as demandas, a própria especialidade, as casas não estavam bonitas também, né? Toda uma demanda. Espaços de home office, então muitos clientes nossos que nunca se imaginaram trabalhando em casa, viram essa demanda acontecer e falou, pelo amor de Deus, eu preciso de um espaço para isso. Alguns projetos de interiores, né, para justamente transformar nesse espaço um pouco mais acolhedor. E aí a gente retomou eventuais encontros, né, algumas visitas em obras, com todo o cuidado devido, e visitas... Só quando extremamente necessário. Só quando extremamente necessário. E isso tem acontecido até então, porque o nosso escritório permanece fechado, nosso escritório está um prédio comercial, e a gente acha que não vale a pena a gente arriscar a segurança das pessoas, e tem acontecido bem da forma que a gente está trabalhando hoje. E aí agora a gente vai falar sobre algumas reflexões que nós temos feito desde março, mas que colocamos no papel agora, na tela agora, que eu acho que é um momento importante. Pois bem, existe um interesse pela construção civil, e aí a gente coloca em xeque o tempo todo, né, que ela foi tida ou não como atividade essencial. Em alguns lugares sim, outros não. Alguns lugares retomaram as obras agora, tem alguns lugares que nem parou, né? De todo modo, a alta nos preços dos materiais, etc., afastou muitos clientes, mas aproximou outros que vão gastar pouco material, com pequenos projetos, por exemplo. Então, há esse interesse pela construção no nosso ambiente. A presença em obra ela é fundamental, definitivamente, mas o distanciamento social, assim como acontece quando as obras são em outras cidades, valorizam o projeto, o desenho, no caso. A gente já tinha essa ideia quando a gente começou a pegar esses projetos fora de Uberlândia, em que a gente vai 1, 2 vezes ao longo da obra, né, não está lá no dia a dia. A gente percebeu o quanto as equipes, os clientes, as pessoas envolvidas valorizavam muito mais o projeto em comparação com os daqui de Uberlândia, que muitas vezes aquela informação está no projeto, só que é muito mais fácil ligar, chamar o arquiteto na obra para resolver aquela questão. Então, a gente viu que nesse momento em que a gente não poderia estar presente fisicamente, né, naquele momento, a gente viu o quanto todo mundo olhou mais para o projeto e o quanto nós nos esforçamos para entregar projetos mais bem desenhados, mais bem detalhados também, para suprir essa nossa indisponibilidade física, né, de estar lá resolvendo. O que é muito bom, pela qualidade daquilo que a gente produz. Eu acho que desde que, como a Virginia falou, essas experiências externas nos provocaram a isso. Eu acho que é possível estar na obra eventualmente. Eu acho que tem sido muito mais produtivo esses momentos em que é necessário. Definitivamente, o contato com o cliente, o seu universo, o ambiente que esse cliente vive, aquilo que ele gosta, e o ambiente onde haverá intervenção é imprescindível. Definitivamente não há projeto online que resolva essa necessidade de um contato físico, né, entre o arquiteto e o local, e entre o arquiteto e o seu cliente, né? Tem arquitetos que trabalham de todas as formas possíveis, mas eu acho que essa é a arquitetura que a gente acredita e que a gente teve convicção nesse momento agora de essa pessoalidade, e esse contato físico é essencial para percebemos isso, né?
Percebemos também que o resultado do nosso trabalho precisa ser compartilhado. Isso a gente já sabia antes desse momento, mas agora definitivamente, como a Virginia comentou anteriormente, a gente não tem mais esse momento de um contato efetivo. Ele pode acontecer no caso de uma reforma ou visita ao lote, mas aquele cotidiano não tem existido, né? Isso faz falta no desenvolvimento tanto do projeto quanto na conduta do desenvolvimento, né? Das relações que a gente precisa ter para desenvolver o projeto, assim, em termos de concepção, mas de desenvolvimento executivo, né? Aquele momento em que o projeto se torna obra. É importante a gente ter esse contato e mostrar o nosso trabalho. A gente... não é só aquela coisa de quem não é visto, não é lembrado, né? Mas acho que é muito importante falar para as pessoas sobre aquilo que a gente faz, e a gente tem percebido isso ao longo do isolamento social, né? Dentro desse momento, a gente tem produzido materiais de portfólio para falar sobre aquilo que a gente faz, sobre aquilo que a gente tem feito, então tem sido um ponto de interesse. Então, só complementando, a gente sentiu, em resumo, né, a necessidade da gente se organizar melhor para poder, por exemplo, ter um site, para organizar melhor para alimentar um Instagram, que é hoje uma ferramenta de busca significativa. Por mais que o nosso cliente venha, em sua maior parte, por indicação pessoal, né, conheço, toma aqui o contato da Virginia e do Uriel, a gente entendeu que, antes de qualquer coisa, ele vai lá no Instagram ou no Facebook e procura, né, se a gente existe, né, onde que a gente está e tudo mais. Então, a gente sentiu que existiu uma necessidade muito maior da gente se apresentar melhor nessas redes, né, ter um portfólio e a gente organizar a nossa produção. Coisa que antes a gente usava muito espaço do escritório como esse espaço do cliente chega aqui, a gente vai abrindo e mostrando, e foto, e toma café, e fica ali naquela conversa infinita, que é onde o Uriel fala que seria muito da nossa sedução. A gente mistura muito a nossa personalidade com a coisa, e de repente já estamos ali amigos e fomos contratados. Não é sempre, né, que é tudo lindo, maravilhoso, mas muitas vezes a gente cria uma proximidade muito grande por conta dessa personalidade. E, embora isso tudo faça falta, há espaço para economia de energia e tempo na rotina do escritório. Definitivamente percebemos que nós gastávamos muito tempo com atividades desnecessárias nós temos um limite, né? Eu acho que o corpo humano tem um limite de trabalho, né? A gente não consegue produzir a partir de determinado momento. Mas eu acho que dentro dessas horas de trabalho que nós tínhamos, há uma economia de energia e de tempo a ser feita, né? Principalmente, eu acho que em qualquer circunstância, mas nós que moramos numa cidade muito espalhada, né? Quem conhece Uberlândia sabe, ela tem uma área grande por suas características físicas, então a gente andava muito para frente e para trás, a gente até mudou o escritório para o centro da cidade. Aqui a cidade tem um crescimento radial muito explícito, então a gente achava que poderia ser coerente a gente transitar entre as atividades cotidianas, mas a gente percebe que podemos aprender um pouco mais com essas tecnologias e tem sido, em alguns momentos, as decisões elas podem ser feitas no nível virtual e tem funcionado. E a gente viu também que, por exemplo, a maioria dos nossos clientes trabalha em horário comercial, então a gente estava sempre fora, né, trabalhando final da tarde, início da noite, e de repente esse noite começou a virar muito noite, a gente saiu do escritório 11 horas da noite, com o cliente ainda. Então, a gente viu que, às vezes, a gente precisava conversar sobre as esquadrias. Então, se a gente manda um material organizado ou faz um material mais ilustrado para a gente compartilhar a tela por reunião virtual, tem funcionado super bem e a gente tem tido uma produtividade maior. Então, é o nosso tempo, o tempo do cliente, o tempo de deslocamento de todo mundo. Então, muitas vezes a gente fica agora falando, nossa, isso tinha que ser pessoalmente. Mas muitas vezes a gente fala, putz, isso aqui a gente resolveu uma reunião de meia hora, se fosse o escritório a gente tinha parado 2 horas em todo o processo da reunião. Ao mesmo tempo, a gente também, né, complementando aí, a gente viu que a necessidade de um ambiente de trabalho, ainda que seja em casa, né, é essencial e insubstituível. A gente está vendo aí muitas famílias passando por, né, esse perrengue de não ter uma privacidade. O Uriel, por exemplo, é professor da aula, então a gente se organiza aqui de uma forma que ele possa ter um pouco mais de silêncio e tudo mais, mas a gente viu que o espaço de trabalho, igual a gente que, né, somos um casal, estamos aqui trabalhando, a gente fica às vezes trabalhando 24/7 porque a demanda está aqui, né? Não, nem só isso, eu acho que nesse caso também o trabalho da equipe, né? Ele só acontece efetivamente no espaço físico, né? Igual a gente
estava com a Natália, que trabalhava conosco, é de outra cidade, ela foi para sua cidade, passou a trabalhar remotamente, e isso dificultou demais, né, as trocas, a efetividade do trabalho. A gente estava tendendo a um trabalho mecânico, a gente não queria isso de forma alguma, né? Então, o quanto antes precisamos voltar para o espaço físico do escritório, sobre o qual investimos muita energia para idealizar aquele espaço coletivo, né, de desenvolvimento de projeto e desenvolvimento da nossa rotina de trabalho. Encerrando nossa fala, seguimos aqui, então, agora com o pôr do sol, mas acho que essas cores nos trazem a esperança, né, de que pode ser melhor e vai ser melhor, né? Eu acho que a escolha é essa, definitivamente, né, por esse exercício da profissão, essa forma de conduta, e a gente chega naquela frase, gente, que mais clichê. Voltar ao Niemeyer não tem escapatória, né? Tem horas que a gente critica, mas no final das contas eu acho que realmente o mais importante não é a arquitetura, definitivamente, mas a vida, os amigos e esse mundo injusto que devemos modificar. E o nosso trabalho faz parte disso tudo, a gente percebe a cada dia. E a gente viu que cada vez mais essa frase faz sentido, principalmente nessa realidade que a gente vive hoje, porque não tem ninguém que faça uma casa sem pensar no outro, em compartilhar, em cozinhar para receber os amigos. Todas as demandas que apareceram aí, a gente que faz muito residência, né, espaços residenciais, não existe espaço, casa, sem pensar no compartilhamento da vida mesmo, né? Então, cada vez mais essa frase faz sentido, e podia não ser do Niemeyer, mas ela faz sentido em qualquer esfera, né, desse assunto. Estamos às ordens, gente. Obrigado. Vocês ainda estão aí? Sim. Estão. Bom, eu vou então dar início aqui enquanto os nossos... Vocês estão me escutando? Estamos. E essa tela branca, como é que tira? Acho que é o menos aqui. Deu. Ixi, ainda tá falando. Bom, agradecer novamente, né, Ariel e Virgínia, pela excelente apresentação de vocês, sobretudo, né, por essa sinceridade, né, essa fala, né, que é uma fala que se pretende ser bastante aberta, né, e que eu acho que quer buscar esse diálogo. Vocês falaram, né, que são 10 anos, que 10 anos é pouco, mas o que vocês apresentam é uma produção bastante extensa, né? Não é pouco trabalho para 10 anos, além de tudo que vocês, né, realizam extra, né, das atividades extras que vocês têm realizado em outros campos, como a gente já mencionou, e que vocês não apresentaram, né, efetivamente. Vocês não falaram sobre pós-graduação, sobre participações em conselhos, vocês não adentraram, né, nesse outro campo que certamente toma bastante tempo também de vocês. E que certamente também vai se construindo frente às inquietações, essas inquietações constantes que estão presentes na trajetória de vocês. Isso eu acho que é bastante rico, né, bastante entusiasmante, e sobretudo, né, eu acho que na fala de vocês tem sempre um processo de bastante respeito, né, tanto pelo trabalho que vocês realizam, mas um respeito e uma empatia com o outro, com o ambiente em que nós vivemos e com esse, né, ambiente externo. Isso eu acho que é extremamente rico e importante, né, reforçar junto aos nossos alunos, que muitas vezes são um pouco ansiosos, né? Eu vou deixar uma pergunta muito simples, né, porque a gente não tem tanto tempo e eu acho que a gente tem que abrir aí para o pessoal poder se comunicar um pouco.
vocês mostraram várias imagens, né, de obras e comentaram em alguns momentos uma parceria com construtoras ou parcerias com outros escritórios. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como que se dá efetivamente, ou se dava, né, a participação de vocês no canteiro, quanto isso faz parte dessa formação continuada a que vocês se referem, né? Quanto isso gera novas inquietações para alimentar a trajetória prática de vocês. E é claro, né, que se aprende muito em obra, mas para além de comentar sobre isso, né, entender se vocês já tiveram experiências ou como que é a participação de vocês, né, se há uma responsabilidade técnica na execução de parte dessas obras ou se são visitas, né, que se realizam muito mais para um acompanhamento sem essa responsabilidade. E aí os alunos que quiserem, né, podem ir se indicando para fazer perguntas, ou podem colocar no chat, ou, né, abrir o microfone. Eu vou estar olhando aqui o chat para poder passar para o pessoal. Obrigada. Nada. Adriana, eu acho muito legal eu acho que a gente vai poder abordar um aspecto importante. Eu não sei se tem a ver com essa, como você falou, a gente transita entre outros debates do exercício da profissão, né? Eu acho que a nossa participação em conselhos, essa proximidade com o nosso conselho de arquitetura tem feito a gente olhar a profissão com olhos cada vez mais sérios, né? Entendendo a importância do nosso ofício, né? Ser arquiteto não é qualquer coisa. E a gente, infelizmente, eu acho que temos observado uma valorização da profissão. Isso é inegável. O trabalho do arquiteto está sendo cada vez mais valorizado pela sociedade. Só que a gente se coloca numa situação, muitas vezes, em que é pouco aquilo que a gente faz. E eu estou falando mais por mim do que pela Virgínia. Eu acho que nós somos bons sócios porque nós nos completamos. Eu acho que aprendemos muito juntos e eu acho que a gente tem nos dado força nesse sentido, né? Poxa vida, toda vez que a gente vai apresentar uma proposta, um orçamento para um cliente, que a gente fala sobre tudo aquilo que faz parte do nosso trabalho, no final a gente faz muita coisa, né? E eu acho que desenvolver o projeto, né, em todas as suas etapas, estudo preliminar, projeto básico, legal, levantamento, executivo, detalhamentos, acompanhamento de obra, é muita coisa. E isso tem uma responsabilidade técnica, né? Nós sempre somos responsáveis técnicos pelo projeto. E acompanhamos obra porque aprendemos muito nesses anos todos, né? Eu acho que muito do nosso desenho só existe porque nós observamos na prática como isso acontece na obra. E conseguimos, inclusive, filtrar e pensar em desenhos e detalhamentos que são úteis. Porque muitas vezes a gente se pegava detalhando coisas e pranchas que não eram nem abertas na obra, né? Então, acho que essa malícia só foi aprendida na obra, né? Percebendo o que é que eu preciso desenhar para efetivamente ser útil na obra. Existe esse aspecto do projeto que ele tem sido amadurecido ao longo dos anos todos. Mas também existe uma confiança no nosso trabalho enquanto autor daquele projeto. Então, hoje, observando as obras que acontecem fora da nossa cidade, que andam muito bem, a gente percebeu que a nossa presença em obra ela é fundamental e é importante, mas ela precisa ser encarada com seriedade. Tal dia haverá uma visita técnica para a gente verificar se o projeto está sendo executado de acordo com a obra, né? É claro que somos humanos e erramos, e esses erros têm que ser resolvidos, né? Faltou uma medida, faltou uma observação, uma linha, né? Pensando em uma produção digital, né? Muitas coisas vão além das nossas mãos, né? Então, a gente precisa resolver questões que apareçam que são de responsabilidade nossa. Mas também é importante que a gente esteja na obra para verificar se o projeto está sendo lido e executado de acordo. Então, há a participação dessas outras empresas. O cliente, a decisão é sempre do cliente, né? Se ele vai contratar um mestre de obras, ou se é um pedreiro conhecido, ou se é uma construtora, ou se vai haver um engenheiro responsável que vai construir, enfim. Toda obra precisa de um responsável técnico pela execução da obra. Nós somos responsáveis técnicos por projeto.
nós temos um universo de trabalhos em desenvolvimento que, se a gente quisesse ser responsável técnico por todos esses projetos, a gente teria entrado em colapso já, porque a gente não tem esse tempo para ser responsável técnico pela obra, embora a gente tenha habilitação e atribuição para isso. Mas não oferecemos esse tipo de serviço. Então, nós somos responsáveis técnicos por projeto, emissão de RRT, temos a responsabilidade total por isso, mas por obra, geralmente, trabalhamos com outros profissionais, né? Muitas vezes, o engenheiro que desenvolve o projeto estrutural faz o acompanhamento da execução ou não, ou existem profissionais que só fazem isso. Complementando o que o Ariel falou, ainda que a gente já tenha ficado muito mais próximo em obra do que atualmente, isso tudo trouxe a gente até aqui, né, justamente por conta dessa coisa de saber o que mandar para a obra, né, saber qual o detalhamento que realmente importa. Mas a gente também percebeu que tem vários perfis de clientes. Então, tem cliente que contratava uma mão de obra excelente, que entendia, tinha uma boa leitura de projeto e que não demandava muito da gente de ir lá ficar explicando o desenho, né, explicando o projeto, sendo que o projeto está ali, né. E aí a gente começou a perceber que muitas vezes a mão de obra era muito ruim também, e às vezes as pessoas não tinham boa leitura de projeto e ficavam demandando da gente questões que não faziam sentido do nosso tempo, inclusive, né? Então, a gente, com o passar do tempo, nos últimos, 2 anos, a gente foi se desvinculando mais da obra, oferecendo menos esse acompanhamento da obra, mais a contratação de visitas técnicas esporádicas à obra, para a obra também funcionar melhor e mais independente da gente, porque o projeto serve para isso, né? Para poder passar a informação completa. E essa segurança, ela surgiu quando a gente começou a ser indicado pelos próprios construtores e pedreiros. Eu acho que quando a gente fala de qualificação profissional, primeiro, os qualificados pelo canteiro fomos nós, né? Inegavelmente, a experiência que a gente teve dentro do curso de graduação, o curso de graduação não dá conta de tudo aquilo que a gente precisa saber. Então, os primeiros anos, graças a parcerias com arquitetos, escritórios onde a gente já trabalhava, a gente conseguiu ter um acesso a projetos, a autoria de projetos, isso nos levou à obra, e o nosso trabalho foi qualificado graças ao acompanhamento do exercício da prática da execução, né? Por outro lado, eu acho que a gente não pode falar em qualificação de toda a cadeia se a gente não dá o valor ao nosso trabalho, né, ao nosso projeto. Então, é cada vez mais comum a gente orientar a obra a olhar o projeto, né? Isso está resolvido. Esse documento, essa informação existe, ela está disponível na obra através do nosso projeto, que é o que a gente sabe fazer de melhor, né? Eu acho que a gente tem que confiar no nosso trabalho e entender que já é muita coisa, né? E eu estou falando isso para vocês com toda essa segurança, mas de alguém que tem aprendido muito, e isso é muito recente, no meu caso específico, dar valor àquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é o projeto, né? Eu acho que não é qualquer coisa mesmo, acho que depende de nós. Não sei se respondemos, acho que sim, né? Sim, tem mais. Tem mais perguntas? Obrigada pelos elogios, gente do chat. Vocês estão lendo? Sim, muito obrigada. Muito esclarecedora, a Júlia falou, muito bacana, parabéns. 10 anos muito bem rodados, o Eduardo Silva é nosso professor. Muito obrigada. Eu acho importante, todas as vezes que a gente foi falar para aluno, né, estudante e tal, a gente sempre teve uma preocupação muito grande em não romantizar a atuação do arquiteto, né? Porque ela não é leve, tranquila, suave, não é uma profissão boba, longe disso. E tem muito perrengue, muita responsabilidade, muito estresse, ansiedade. E nós estamos aí, como todos os outros mortais, tentando encarar e olhar para o lado bom. Até quando a gente faz esse material aqui para mostrar um pouquinho, é muito bom ver tanta coisa boa, mas tem muita coisa difícil também, muita coisa que a gente não se reconhece esteticamente, não chegamos a um excelente resultado, né? Lógico que aqui a gente quer mostrar as coisas legais, contar histórias legais. Mas é importante falar também que toda profissão e todos os lugares, todos os colegas que a gente acha que é tudo um mar de rosas, todas as vezes que a gente conversa, a gente vê que as dificuldades existem e estão aí para todos. Alguém gostaria de abrir o microfone e conversar com a Ariel e com a Virgínia?
A gente está gostando de conversar, gente, porque a gente está conversando um pouco, né? Nós temos aí 13 minutos. Os alunos de legislação e práticas profissionais, que sempre têm tantas questões, tantos anseios. O Ariel... Estão quietos. Dri, posso falar? Claro, Du. Virginia e Ariel, boa noite. É um prazer escutar vocês. Eu estou aqui desde o começo. Eu sou o professor Eduardo, que falou que foram 10 anos bem rodados, tá? Obrigado. Então, parabéns. Assim, dá para perceber em vocês um super compromisso com a profissão, né? Acho que logo de cara, quando vocês colocam a formação continuada, né? Aprender a trabalhar, a participação em conselhos, né? Extrapolar um pouco do ambiente do escritório para pensar e atuar pela cidade. Acho que esse é o cerne da nossa profissão, né? E quanto mais entrega, acho que maior o resultado. Gostei muito da variedade de soluções de vocês, né? Gostei muito, assim, dessa coragem, né? Quando vocês mostraram o Protendido, já são imagens muito instigantes, né? Da obra, assim. Então, por isso que eu falei 10 anos bem rodados, né? Acho que vocês foram ampliando o repertório, não apenas de materiais, né? Mas sim de soluções com os mesmos materiais. Isso também é muito louvável. E eu gostaria de entender só um pouco mais, assim, né? Eu imagino a angústia de vocês de idealizar e formar uma empresa e vem essa pandemia, né? E dá pega vocês dois no contrapé, né? E eu gostaria de entender um pouco mais o que foi, né, essa formalização da empresa. Imagino que vocês antes atuavam com os CAUs de vocês, como autônomos, né? Mas eu cheguei a ver a imagem do escritório e eu entendi que aquele escritório não era ainda a empresa que vocês formaram, não sei se estou enganado, né? Mas o que foi esse passo além, né? Esse acoroamento de 10 anos de busca aí e esse passo além que eu já passei, né? Só para constar, eu hoje sou arquiteto da Universidade de São Paulo, há 7 anos eu prestei um concurso, me formei em 99, então faz 20 anos que eu estou atuando, né? E justamente no momento eu estava assim super reflexivo para onde eu iria, eu estava acabando de construir minha casa, tive problemas com mão de obra, era um boom da construção e tive muito problema com mão de obra, ficava tudo nas minhas costas, eu era um escritório de um homem só, e justamente no momento que eu estava pensando em dar um passo além, chamar mais uma ou duas pessoas conhecidas e falar, vamos formar um escritório decente, né, CNPJ, e se mostrar, eu também nunca fui de me mostrar e mostrar o que eu fiz, surgiu esse concurso, eu prestei e mudou totalmente o meu caminho. Por tudo que vocês falaram, eu imagino que vocês não tenham filhos ainda, né? No meu caso, eu tenho 2, então minhas escolhas também foram bastante guiadas por esse fato, né? E eu queria entender isso, né? Esse passo que eu quase dei, eu queria saber como é que foi que vocês deram. Obrigado. Nossa, Eduardo, muito bom, né? Tomara que a gente consiga manter esses encontros no presencial depois, né? Para a gente poder falar com mais tranquilidade, porque a conversa é longa, né? Primeiro, eu hoje estou nessa de trabalhar como professor, etc., e a gente sente o quanto eu já falei aqui anteriormente, o quanto a graduação não dá conta, né, de todas essas informações. Então, por exemplo, entre elas, você estudou antes do que a gente, nós somos de uma geração que nós apresentamos, por exemplo, os programas SketchUp aos nossos professores, então, aquela magia toda. Só que a gente foi atropelando alguns processos, por exemplo, e a gente só foi entender a seriedade de uma empresa, do que é uma empresa, porque a gente tem esse boato no Brasil, né, que a gente paga muito imposto e que não compensa, mas na verdade a gente foi querendo entender por que não compensa, por que as pessoas acham que não compensa, ou que você não pode ter um arquiteto, um registro de carteira, como é que é isso? Eu me lancei nessa como conselheiro, eu acho que isso contribuiu demais para eu entender o que é uma profissão regulamentada, né, no país. Eu acho que isso nos encorajou também um pouquinho mais a entender que abrir uma empresa era um investimento. E bem, então nós caminhamos até esse momento como 2 arquitetos autônomos trabalhando no mercado, né, emitindo notas fiscais avulsas, uma certa informalidade. Quando o cliente demandava nota fiscal,
fiscal, a gente ia na prefeitura, tirava nota fiscal avulsa, e no mais a gente dava recibo, declarava sempre tudo como... Imposto de renda como pessoa física, tentando fazer da forma certa, mas com as informações que a gente tinha, né? Sem ter ido numa escola estudar isso, ou tendo contato com o outro contador, etc. Só que chegou num determinado momento que mistura aquele momento, vamos apostar nessa profissão ou a gente vai vender coco na praia, na Bahia, né? Geralmente, muito provocado por isso. Será que realmente essa profissão faz sentido? E assim, sendo o mais honesto possível, a gente falou, não, vamos aproveitar a nossa curta história e vamos nos jogar nisso tudo. E também porque não tínhamos filhos, e se for para passar fome, que seja só seja agora, dois, inclusive né? Tentando compatibilizar esses planos pessoais com os profissionais. Vamos arriscar todas as nossas fichas agora, porque se der errado, a gente vê o que faz, né? Eu sempre tive um pé aí num curso, numa faculdade, então isso nos deixava um pouco menos desesperados. Mas chegou um momento que a gente falou, então eu vou parar de dar aula, eu fiquei 2 anos sem dar aula nesse intervalo, para a gente apostar todas as nossas fichas no escritório. Então procuramos um contador, o universo da arquitetura é muito pouco conhecido, no universo da contabilidade mesmo, foi difícil encontrar um escritório de contabilidade que nos passasse segurança, que a gente gostaria de ter. A gente teve indicação do escritório que a Virginia já havia trabalhado anteriormente, um escritório muito antigo, que era cliente dessa contabilidade. Fomos até lá e percebemos que, bom, abrir uma empresa, a princípio, é aumentar o seu custo em X reais por mês. Vocês estão afim? Estamos afim e nós vamos emitir nota fiscal de todo o serviço que a gente fizer. A gente, como arquiteto, sabe que nós temos poucos trabalhos, assim, a gente não tem um fluxo muito grande, a gente emite poucas notas fiscais por mês, mas isso, proporcionalmente, vai representar uma porcentagem grande da nossa renda, então nós vamos abrir mão de uma porcentagem que eu não sei precisar hoje qual seria, mas é uma porcentagem significativa, sei lá, 20% do que a gente ganha vai ser revertido em imposto diretamente, custo com contabilidade, etc. E nós estamos dispostos a isso, então isso vai nos abrir outras portas. E aí isso foi justamente no momento em que a gente estava tentando ter mais projetos que não fosse esse residencial padrão, né? Então, a gente, sei lá, fez um projeto de reforma de um condomínio, uma reforma da portaria de um condomínio. Então, a gente tinha um projeto longo pela frente e que precisaria de toda uma formalização, né, do processo e das notas tudo certinho. Então, a gente começou a pensar que, se fosse para a gente tentar, que aquele era o momento certo para aquilo, para a gente ver se funcionaria. E, assim, como uma energia e não sei o que deu, as coisas caminharam bem até esse ano, né, que eu acho que está muito atípico. Então, a gente completou agora 2 anos e meio de empresa e ainda tem funcionado para nós, até a gente entendeu também como um processo de formalizar. Como somos pessoas jovens, que tentamos ter uma relação quase de amizade com o cliente e tudo mais, a gente viu que a gente precisava criar algumas formas de deixar aquilo mais profissional, né? A gente fica em contato com o cliente, sei lá, pelo menos 6 meses, há 2, 3, 4 anos. Então, a gente começou a ver que os papéis estavam sendo um pouco misturados. E a gente, com uma certa dificuldade de colocar limite também. Então, meio que a gente vestiu a cara da empresa e falou, não, a partir de agora a gente é empresa, a gente emite nota, eu te mando um e-mail cobrando e cobro multa, juro. Então, a gente enxergou esse como um momento de formalizar. O cliente contrata o escritório, não é o Ariel Virginia, então quem está desenvolvendo o projeto é o Estúdio Gola Arquitetura e Urbanismo Limitada, que tem 2 responsáveis técnicos, né? A Virginia e eu somos responsáveis técnicos pela empresa. Então, nós temos o nosso registro junto ao CAL profissional, a empresa tem o seu registro junto ao conselho também, e os demais registros que ela precisa ter no município, no estado, etc., para funcionar. É basicamente isso, assim, é encarar essa necessidade, eu acho que é uma necessidade, é experimentar. Por que é que não daria certo? Tem dado, eu acho que a gente não é sair da faculdade e abrir uma empresa, eu acho que não é isso, eu acho que vale o tempo de experimentar se é aquilo mesmo, mas a partir do momento que há demanda, eu acho que é o caminho mesmo. Porque a arquitetura é muito difícil, assim, em termos fiscais, por exemplo. Nós temos um problema de piso salarial, por exemplo. A gente hoje não tem condições econômicas
de contratar um arquiteto no nosso escritório, porque a gente não quer contratar um arquiteto trabalhando como desenhista, por exemplo. A gente só vai ter um arquiteto o dia que a gente puder contratar um arquiteto registrado em carteira. E o piso salarial de um arquiteto hoje é muito elevado, né? Ainda não é para a gente. A gente atua como uma empresa e nós não temos vinculação nenhuma com qualquer tipo de remuneração que não seja o projeto de arquitetura, né? Então, eu acho que é importante colocar isso também para os estudantes, que há um poder de sedução no mercado muito grande, pela informalidade e pela retribuição através de pontos, viagens, coquetéis, dinheiro, aquela famosa RT, né, que é uma propina que o mercado oferece para você se vincular a alguns fornecedores. A gente atua de forma muito crítica a isso tudo e nós não temos nenhuma remuneração que não seja aquela proveniente do honorário que a gente cobra para o desenvolvimento do projeto. Então, está aí mais um enfrentamento que a gente tem, mas que nos deixa muito tranquilos enquanto empresa, né? Eu acho que isso, se a gente pudesse, né, falar para as pessoas isso, o código de ética do CAL não reconhece, não, se a gente pudesse ser ouvido, né, a gente sabe que o mercado é muito cruel nesse ponto e muito sedutor, né? Então, cria uma série de embates comerciais que não tem sido um problema para a gente, porque a gente ainda consegue e tem trabalho por essas características, inclusive. Então, a gente gosta de destacar isso também. Desculpa nos alongar aí na resposta. Perfeito. Eu acho que vocês estão com um nível de maturidade muito bom. E tomara que nossos alunos, não sei quantos estão presentes agora, mas tomara que muita gente está, 75 pessoas. Escutando vocês, porque tem muita sobriedade e ética na fala de vocês. Parabéns. Obrigada. Nossa, valeu demais. Muito obrigada. Surgiu uma pergunta, acho que a gente não vai poder ampliar mais, né? Porque já são quase 9 horas, faltam 1 minuto. Mas a Gabriela Serri está perguntando qual foi o primeiro projeto individual de vocês. Não, rapidinho, a gente vai responder. O meu primeiro projeto individual foi para um primo da minha família, um primo de 3º grau do meu pai, que ele queria fazer, eu gosto de contar essa história porque ela foi desafiadora em todos os sentidos. Ele queria fazer a ampliação da área de lazer, churrasqueira e tal na casa, e ele me procurou porque o arquiteto que tinha feito o projeto original da casa não concordava com o local onde ele queria fazer a área de lazer. E, coincidentemente, era o escritório onde eu trabalhava. E eu sempre respeitei muito o meu chefe, o escritório e tudo mais, e eu fiquei numa sinuca de bico lá de ter a oportunidade de desenvolver esse projeto, que era uma área de lazer, churrasqueira, bancada e tal, mas que o cliente queria fazer naquele lugar e o meu chefe, então, não achava que seria o lugar correto. Por fim, tive que conversar e ele falou, não, já que ele vai fazer, eu espero que seja com você e não com outro profissional, meu chefe falou. E além disso, o primo do meu pai, que estava querendo fazer a obra, ele tinha muito mais experiência de obra do que eu, né? Eu tinha quase nada, porque era recém-formada. E então eu aprendi muito com ele também, todo o processo. Ele construiu aquela casa, então ele sabia cada detalhe da construção. Então, assim, na verdade, eu mais aprendi do que ensinei alguma coisa, né? Foi muito importante. Eu acabei o curso e como eu estava por conta, né, eu gostava de projeto e eu queria saber como é que era trabalhar, a Virgínia trabalhava num outro escritório, né, já seguiu de estagiária como arquiteta desse escritório, eu não, eu já fui trabalhar sozinho e aí rolaram algumas parcerias com o arquiteto onde eu fazia estágio a princípio, mas o primeiro projeto assim que eu me lembre foi um projeto indicado por uma professora. Alguém procurou o irmão dessa professora, que era de outra cidade, e ela falou, tem um aluno para indicar. E aí foi que, até 10 anos depois, agora esse mesmo cliente resolveu construir uma casa maior, a gente está fazendo essa segunda casa dele agora. Mas foi uma indicação primeira, eu fui trabalhar com outros 2 amigos, essa sociedade durou 2 anos, porque eu fiz esse propósito, né? Eu vou trabalhar 2 anos, mais ou menos, como arquiteto, escritório, e depois eu vou tentar uma pós-graduação. Foi quando eu fui para São Carlos fazer o mestrado, acabei conhecendo a Adriana. Então, mas nunca deixei o escritório, porque a prática de projeto, um projeto ele dura anos, né? Então,
A gente fala, se a gente quiser fugir hoje de Uberlândia, a gente precisa dos 2 ou 3 anos para a gente poder encerrar aquilo que não tem começo e fim. Você não pode... Hoje tem que fugir para nunca mais voltar, porque não para, né? A partir do momento que você começa a se colocar à disposição para o mercado, é uma coisa muito natural. Só complementando a pergunta da Gabriela sobre essa coisa do primeiro projeto, gente, é família mesmo, é amigo, é colega, é indicação da mãe na igreja, é isso, é aprendendo mesmo. Arranja uma segurança que você não tem, pesquisa, estuda, aprende durante o desenvolvimento do projeto, porque não adianta, enquanto a gente nunca vai estar 100% pronta. Eu não me sinto 100% pronta ainda para fazer, de repente aparece um projeto bobo aqui, a gente fala, nossa, mas será que eu sei fazer isso? E no fim das contas é muito... A gente aprende demais, cada projeto a gente aprende demais, nem que seja com um banheiro para colocar na NBR, lá 9050. Então, é pegar esses projetos por indicação da mãe, da tia, da prima, o banheiro, a sala, e por aí vai. E depois de grão em grão, a coisa vai evoluindo. Muito legal. Alguns professores já tiveram que se retirar, né, porque agendaram as aulas a partir das 9. Eu acho que, sobretudo, a fala aí, né, final para vocês é extremamente importante para os alunos do último ano, e vocês mencionaram em vários pontos, né, hoje a gente estaria tendo aula de legislação e práticas profissionais com eles, mas a questão da RT, né, do piso salarial, enfim, são questões que a gente discutiu em sala, né, e que houve, né, um debate interessante, porque são questões, né, que são pouco conhecidas também. Não, e a partir do momento, desculpa, Adri, te interromper, mas esse assunto sobre a RT, por exemplo, eu, por exemplo, conheci esse termo e comecei a saber que isso existia por conta do meu chefe, onde eu fiz estágio e depois trabalhei como arquiteto. E eu nem entendia o que era, eu não tinha noção, não tinha a menor ideia do que era. Ele me falava e eu só sabia que era uma coisa muito ruim e que eu nunca podia aceitar. E ele falava, ó, cuidado que as pessoas, o mercado te corrompe e tal. A partir do momento que você forma e vai com um cliente numa loja de piso qualquer, você começa a receber um assédio, da gente receber ligação cobrando RT da casa do irmão do Uriel, que o Uriel foi com o irmão dele fechou a iluminação numa loja, a loja ligou e falou, ó, tem tantos mil aqui para você de comissão, do irmão dele. É muito tentador, porque às vezes a gente está fechando o mês, a gente está ferrado mesmo. E vem aquilo. Então, assim, é uma prática que existe sim, e às vezes na faculdade a gente não tem ideia, apesar de que a gente tem, várias pessoas já trabalharam com a gente, falam que nos escritórios o povo tem ensinado como que recebe RT também, né? Então, não sei. Mas é muito importante ter uma conversa limpa, clara com o cliente. Todos os nossos clientes sabem que existe RT e a gente orienta eles. Você vai numa loja, você fala, me dá o desconto da RT que o meu arquiteto não recebe. Então, é uma conversa que precisa ser tratada. É uma prática que está naturalizada no mercado e que a gente tem com todos os clientes e os nossos colegas. Nossos colegas nos odeiam por causa disso. Não, e a gente é prova de que dá certo, né? A gente consegue cobrar um preço que a gente acha justo. Nem sempre, mas a gente está nessa luta. Não dá para reclamar, não, porque tem muita gente que se sujeita a praticar um preço em função dessa realidade. Eu acho que a partir do momento que você abre o jogo para o seu cliente e coloca quais são as regras do seu jogo, a forma como você trabalha, vai haver espaço, não tem erro. Bom, então, agradeço mais uma vez, obrigado, Ariel e Virgínia, que, né, a gente tenha outros momentos possíveis para a gente continuar esse debate, né, e que a gente possa ver o que será, né, ao final desse distanciamento ou a continuidade desse distanciamento. Acho que aprendemos muito. Não sei se a Ana quer ligar o microfone para encerrar a atividade de hoje do simpósio, ou se vocês gostariam, né, eu vou, né, então, dar por encerrado a minha participação, e aí eu deixo a fala
para o Ariel e para a Virgínia, para que eles possam se despedir, então, de todos nós. Obrigada, muito obrigada. A gente vai ter momentos para conversar sobre hoje depois. Obrigada, Adri. Muito obrigada. A gente quer agradecer, eu quero agradecer por mim, né? Pela oportunidade, pela conversa. Ainda apesar da solução, a gente espera ter oportunidade de visitar, aí conhecer esse contato. Nós estamos à disposição, se alguém quiser conversar um pouco mais pelo Instagram ou pelo Facebook, nós estamos às ordens. E obrigada. Obrigado, gente. É sempre um prazer. A gente aprende demais colocando as coisas, organizando uma fala. Acho que é a oportunidade da gente se colocar e quase como uma terapia. Muito obrigado pelo convite. Dri, Ana Lúcia, até a próxima. A Ana tá aí. Não, eu tinha deixado uma mensagem, tem várias questões que vocês levantaram, que seria muito interessante a gente discutir, mas achei importante abrir o espaço aí para os alunos, e vamos ter certamente outras oportunidades, mas queria agradecer vocês pela presença e também pelo gostoso bate-papo que vocês propiciaram. Obrigado, a gente que agradece. Muito obrigada, foi muito bom. Ficamos honrados. Foi sim. Boa noite a todos. E na quinta-feira nós vamos dar continuidade, então, à última atividade do nosso simpósio, que é a palestra que será dada pela arquiteta e professora Sabrina Fontinelli, que vai falar conosco sobre o tema da palestra dela, é Mulheres e Arquitetura, algumas reflexões sobre o feminino, o coletivo e o ativismo. Então, boa noite a todos e até quinta e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.